Amados, abra suas Bíblias, enquanto para mim já direcionar vocês, lá no livro de Mateus, capítulo 25. Obrigado. Deus tem uma palavra, creio, piamente, para todos nós nessa manhã. E essa palavra veio através de uma pergunta. A palavra de Deus a Bíblia é um livro tão interessante que você começa a fazer certas perguntas. E nasceu no meu coração, né? O Espírito Santo de Deus plantou no meu coração essa pergunta: como usar o que Deus nos deu? Então abra a sua Bíblia aí, capítulo 25 de Mateus. Nós vamos ler do versículo 14 até o 30 por enquanto. Quem achou pode dizer amém? Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que tu és homem severo, e que ceifas onde não semeastes, e que ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, o receberia com juros, o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Podei-vos assentar, amados. Nós já oramos pela palavra hoje, então eu quero aqui ganhar um tempo, que eu quero abordar um assunto com a igreja muito importante. E esse assunto é o assunto, quem se lembra aqui que na semana passada eu preguei a respeito da lei da colheita. Nós para colher temos que plantar, irmãos. Mas hoje eu quero abordar aqui esse tema do que nós fazemos com aquilo que colhemos. O que nós temos feito com aquilo que recebemos da parte de Deus. Só para te situar aqui, as palavras que Jesus usou nesse texto que nós acabamos de ler, nos ensina e exorta sobre a responsabilidade que Ele nos deu.
Nós temos uma responsabilidade que nos foi confiada. Mas eu quero inserir você nesse texto e definir essa história com você. Jesus aqui, quando ele entra nessa parábola, ele está respondendo uma pergunta dos seus discípulos a respeito da sua volta. Jesus, lá no capítulo 24, no versículo 3, declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus estava respondendo uma pergunta. Então, o contexto disso daqui está falando de algo que Deus nos deu e que nós temos que aplicá-lo, porque Ele vai voltar. Essa palavra ela é tão pertinente aos nossos dias, porque nós temos uma visão muitas vezes errônea, errada, da questão do Evangelho. O Evangelho é simples, e cada um de nós, eu e você, nós recebemos da parte de Deus algo. Eu não concordo com a teoria, com a teologia da prosperidade, que diz que todo mundo vai ser rico. Eu não concordo com isso. Agora, eu concordo sim, que cada um de nós temos algo que Deus nos deu e que é para usarmos. E o que nós estamos fazendo com isso? De que maneira estamos usando o talento que Deus nos deu? A primeira coisa que nós precisamos de entender aqui é que o que temos não é nosso. Isso é uma coisa chocante, é uma coisa que você olha para o teu carrão. Aquele carro, sabe aquele Camaro amarelo? Não, não é esse aí, não é o da música não. Sabe aquela Ferrari vermelha? É você olhar para esse bem que você possui e entender que não é seu, você só é o mordomo. Você só cuida. Você olhar para aquela casona que você construiu, com piscina, com hidromassagem, garagem para 4 carros, sobrado em 10 suítes. Não é seu, é de Deus. Você é o mordomo. Aquele homem que se preparava para uma longa viagem, quando ele chama os servos dele, ele entrega os seus bens na mão desses servos. Mais do que isso, muitas vezes, esse costume que havia, ele delegava toda a administração, mas ele também delegava a responsabilidade de um retorno financeiro para aqueles o qual o mestre, o Senhor, lhes entregava. Aí eu pergunto: quantas coisas que o Senhor colocou em minhas mãos, quantas coisas que o Senhor Deus colocou em suas mãos, para que você tomasse conta, para que você cuidasse, porque é uma confiança, Deus depositar em mim e em você algo para que nós possamos fazer, é uma questão de confiança. Deus confiou. Você já confiou em alguém quando você foi viajar e falou assim: cuide da minha casa? Eu na minha juventude posso dizer assim, que uma vez eu recebi um dinheirinho para cuidar da casa de alguém. Era um camarada lá, um bacana, lá cheio de dinheiro. E ele, lá no Jardim América, lá perto do aeroporto ali, ele falou assim: cuida, eu vou viajar, fica aqui esse final de semana na minha casa, cuida da minha casa para mim. E tinha uma piscinona lá, como eu cuidei daquela piscina? Você já confiou a alguém uma responsabilidade grande? O que você espera? Quando você confia em alguém, o que você espera dessa pessoa? Pois é, esse senhor confiou todos os seus bens para os seus servos. E eu entendo com isso que eu tenho não é meu. Por isso que eu não posso negar, irmãos. Nós não podemos negar nada a ninguém, porque tudo que nós temos é de Deus. Eu não posso negar um alimento, eu não posso negar algo que eu tenho, que Deus me deu para administrar. Eu não posso negar uma ajuda ao meu irmão, eu não posso negar nada, porque não é meu, é do Senhor. E aí nós precisamos entender
que quando eu faço o bem, quando eu realmente coloco a minha vida à disposição de servir, é exatamente isso, é como se fosse um mordomo. Você já viu que o mordomo, o chefe, o dono da casa não está, né? Mas o mordomo, quando está, é ele que administra tudo. Nem o próprio dono dos bens se mete no assunto do mordomo, porque o mordomo é que decide tudo. E isso é o que Deus nos deu, nós somos mordomos do Senhor. Toda vez que você recebe o seu salário, irmão, isso aqui é um negócio profundo. Eu não gosto de falar de dinheiro, mas eu tenho que falar, sabe por quê? Porque isso é bíblico. Isso é algo que nós lemos na palavra de Deus, como o pastor mesmo disse, que a Bíblia ela ensina muito a respeito da questão financeira. Quando eu entendo que não é meu, esse dinheiro que eu recebo não é meu, e tem gente que não entende isso, e nunca vai entender, porque não tem fé e nem obediência. Nunca vamos entender isso. Tudo que eu tenho dentro da minha carteira não é meu. Mas como assim, pastor? Deus não precisa de dinheiro? Não, claro que não. Mas Ele te deu saúde para ganhar. Ele te deu, quando uma vez eu fui confrontado lá no Japão, estava trabalhando na linha lá, nessa época eu trabalhava numa empresa chamada Mitsubishi, né? E eu estava trabalhando, aí veio um rapazão lá que ele gostava sempre de, eu não sei porquê, ele não era crente, não sei porque ele queria falar de Bíblia comigo. Aí ele falou assim, esse negócio de dinheiro, pastor, que não sei o quê. Eu falei, olha, em primeiro lugar, você está de pé aqui, sabe por quê? Porque Deus te deu a saúde para você pegar esses motores aqui, lixar, colocar na caixa. É de Deus, foi Deus que te deu. Portanto, se eu tiro isso daí, o dinheiro é seu? Ele ficou meio chateado, né? Ficou meio bicudo comigo. Falei, então, se Deus te tira a saúde, você continua ganhando dinheiro. Como é que você vai trabalhar? Então, irmãos, nós precisamos, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela define o que nós precisamos. Sabe aquele servo que não conseguia levantar a sua cabeça aos céus, mas ele batia nos peitos gritando, misericórdia, Senhor, porque eu sou um pobre pecador. Enquanto o outro fariseu batia no peito e falava assim, eu dou o dízimo de tudo que tenho. Só que Deus quer a sua vida, e a sua vida tem que ser completa. Deus não aceita metade. O que é uma vida? O que você vive? Tudo que você vive tem que ser para Deus. E aí entra o seu dinheiro, aí entra aquilo que Deus lhe confiou. O que Deus lhe confiou? O ministério? Olha, para entender bem isso, eu quero dizer que Deus tem os direitos e eu tenho a responsabilidade. Deus tem os direitos sobre a sua vida, sobre tudo que é meu, sobre tudo que é teu. Deus tem todos os direitos reservados. Sabe quando você compra um CD e fala, todos os direitos reservados? Deus te comprou na cruz, Ele colocou um carimbo, todos os direitos reservados, esse é meu. Tudo que Ele faz é meu, tudo que Ele tem é meu. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender dentro dessa parábola, trazendo uma aplicação para os dias de hoje. O que temos não é meu, o que temos não é nosso, é de Deus. Segunda coisa, nós recebemos aquilo que nós podemos administrar. Deus não é louco, irmão. Deus não é louco, Ele não ia dar uma mega fortuna na minha mão. De repente Ele pode dar para o pastor Osmir, que é um bom administrador, mas a mim não. Deus não vai dar aquilo que você não pode administrar. Você já percebeu que as pessoas de hoje em dia vêm na igreja pedir prosperidade pensando no dinheiro? Pensando que Deus vai dar algo na mão dele, sabendo que ele não vai administrar aquilo. Ele vai perder tudo. Foi assim que aconteceu com esse senhor. Ele deu 5 para 1 porque ele viu o potencial. Eu vou dar 5 para esse aqui porque eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Para esse aqui eu vou dar 2 porque eu sei que vai fazer alguma coisa. Mas para esse outro aqui eu vou dar 1 porque eu estou meio desconfiado que ele é meio preguiçoso. Aí você imagina
que o mestre, quando ele repartiu aqueles talentos entre os 3 servos, cada um segundo a sua capacidade, está na Bíblia, está no que nós lemos, no texto que nós lemos. Ele não repartiu porque um era mais bonito, não. Talvez o que recebeu mais era o mais feinho, mas o cara tinha crânio, o cara sabia mexer com dinheiro, ele sabia lidar com as coisas, porque ele queria, na verdade, ele não queria. O foco daquele servo, o que ganhou mais, o foco dele não era enriquecer o mestre, era agradar o mestre. Você vê a diferença, como a gente pode ter um ponto de vista diferente, mas é isso que eu entendo da palavra de Deus. Ele queria agradar o mestre. O que nós temos feito com o que Deus nos deu para agradá-lo? Fala a verdade, irmão. O mestre, quando ele coloca ali, irmãos, e o mestre investiu um dinheiro. Agora eu quero que você preste bem atenção. Olha, se nós utilizarmos o salário mínimo, porque o talento, o valor de um talento, ele poderia variar, se fosse cobre, ouro ou prata, né? Era um peso. Agora, os comentaristas concordam que seria preciso trabalhar 20 anos para se ganhar apenas um talento. Não estou falando de 20 dias, é 20 anos. Então vamos lá. Se nós utilizarmos o salário mínimo dos nossos dias, um talento de ouro seria equivalente a 300 mil reais. Um talento. Um talento. Então, ao primeiro servo foi confiado cerca de 1,5 milhão. 1,5 milhão. O segundo foi 600 mil. E o terceiro 300. Ok? Baseado nisso daqui, não estou dizendo que era exatamente isso, mas só para a gente ter uma ideia geral do que nós podemos ver o que aquele senhor confiou. É algo precioso. Você acha que Deus, quando confia alguma coisa para você, é uma coisa banal? É uma coisa que não tem valor nenhum? Não, tem um valor. Pode ser para lavar louça na igreja, pode ser para lavar banheiro, tem valor, irmão. Eu cresci lavando banheiro de igreja. Você pode ir lá e perguntar lá na igreja Batista Betel, onde eu cresci, quem é que lavava o banheiro do santo, onde o santo sentava? Era eu. Hoje em dia nós não damos valor àquilo que Deus nos dá. Fui participar de um workshop. Eu fiquei maravilhado de ouvir uma coisa que tem que ser exemplo para quem está aqui na frente ministrando. O homem, ele estudava 8 horas a pico, todo dia. E é engraçado, ele tem uma baita de uma voz, ele não sabia nem cantar. Sabe o que é isso? É você se aplicar naquilo que Deus te deu. É precioso. Como você tem administrado o que Deus te deu? Deus te deu um talento? Qual é esse talento? O que você tem feito para que esse talento, como aqui está relatado, que logo saiu, o primeiro que recebeu os 5 talentos já saiu e foi trabalhar para multiplicar aquilo. E nós? Temos tantas dificuldades, mas nós temos trabalhado afinco, nós temos trabalhado pela obra do Senhor, pela causa do Senhor. Aqui o que eu quero tratar, irmãos, não é o financeiro, porque isso é a consequência da sua consciência, daquilo que como você tem usado aquilo que Deus te deu. Porque quando isso acontece, as coisas são acrescentadas, como está na palavra de Deus. Nós só podemos receber de Deus aquilo que nós podemos administrar. Eu fico pensando, eu quero aqui usar um exemplo, vou usar o pastor Osmi, que é meu amigo. Fico pensando se fosse ele que tivesse que administrar o ministério de louvor e cantar aqui na frente. Não foi ele. Mas Deus deu para ele aquilo que ele pode fazer com excelência, administrar. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não sei, pode ser que você fale assim, mas que palavra chata é essa? Eu tenho que ficar ouvindo isso e aquilo. Não, irmãos, essa é uma palavra pertinente para os nossos dias.
porque trata-se da volta de Cristo. Lembra do contexto que eu disse? Lá em Mateus 24:3? Declara-nos, Senhor, quando nós temos que estar preparados, irmãos. Como é que nós nos preparamos? Ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, executando aquilo que nos foi confiado com excelência. Eu quero dizer algo aqui, irmãos, que talvez você possa ficar ou triste, ou chocado, ou até bravo. Isso aqui era para estar repleto. Tinha que ter gente lá fora. Ai, deixa eu entrar. Deus nos confiou algo. Por que Deus nos confiou um templo desse tamanho? Por que Deus nos confiou um ministério como esse? Porque Ele sabe que nós podemos administrar isso. Agora nós precisamos rever como nós estamos fazendo isso. E quando eu falo isso, geralmente todo mundo pensa no pastor, não é? O pastor, todo mundo. Bom, eu não sou o pastor titular da igreja, pastor, é ele. Então eu estou confortável para... Não, irmão. É todo mundo. Sabia que o pastor, ele tem que sim ouvir a voz de Deus, ele tem que falar aquilo que Deus ministra ao seu coração, a administração sim é do pastor, mas o que adianta um pastor administrar e o povo não responder? Deus confiou a você, você tem que pegar essa palavra e falar assim: foi para mim que Deus confiou, eu tenho que fazer alguma coisa. É só o pastor que tem que evangelizar? Não. É só o pastor que tem que orar? Não. Deus confiou a mim e a você um ministério, um talento, algo que nós precisamos colocar em prática, porque a fé sem obra é morta. É morta. Quantas pessoas você trouxe para a igreja esse ano? 1, 2, 3 ou nenhuma? Quantos de nós convidamos os nossos vizinhos? Domingo passado, à noite, eu tinha marcado uma semana antes, eu marquei com um vizinho meu. Falei: vamos lá para a igreja, meu irmão, vamos. Ah, mas é longe, eu passo aqui, eu venho te buscar. E olha que a minha vida no domingo à noite é tarefada, eu tenho que estar aqui 6 horas da tarde, né, para depois buscar e depois trazer. Ou seja, marquei com ele. Na hora que eu chegar, ele falou: não vou. Mas eu fiz a minha parte. Nós temos feito isso, nós temos nos engajado, nós temos Deus nos confiou algo, como eu tenho administrado o que Deus me confiou. A terceira coisa, nós temos que investir naquilo que nos foi dado. Isso muito me alegra e também me entristece. Eu fico entristecido porque, irmãos, éramos para estarmos muito à frente de onde nós estamos. Deus quer que nós possamos investir. Sabe, irmãos, realmente é difícil falar isso, porque com tantos péssimos exemplos que nós temos hoje dentro do que nós vemos do contexto evangélico, né? Eu quero dizer assim, dessa forma, que as pessoas hoje não querem mais investir no reino. Se eu fizesse um apelo aqui para você: olha, nunca fiz isso e nunca vou fazer, só se Deus tocar no meu coração. Falar: pega a tua maior nota e traz aqui, você faria? Porque só tem uma maneira de investir no reino de Deus aqui, na obra, aqui na terra, é monetariamente falando. Nós temos medo, irmãos, eu tenho medo. Eu tenho medo de me faltar as coisas. Nós pregamos isso sempre. Isso sempre está em pauta. Um templo como esse, nós trabalhamos aqui a reforma e tudo, estamos embargados. Porque nós temos medo. E o medo, os medrosos não herdarão o reino dos céus. Pode abrir em Apocalipse e ler. Eu tenho medo não, porque se eu
Se eu pegar essa parte aqui, essa décima e dar, vai faltar. O que fez aqueles 2 primeiros servos? Assim que receberam o talento, eles correram para trabalhar esse talento. Irmãos, nós temos responsabilidades. Como uma igreja do Senhor, como um corpo de Cristo Jesus, nós não podemos simplesmente dizer assim: eu não tenho responsabilidade nenhuma dentro desse corpo. Porque esse é o corpo de Jesus. Eu faço parte, eu sou vigente. Um é o coração, outro é o fígado, o outro é o dedinho do pé, como o pastor Osmi já pregou aqui. Tira o dedinho do pé que você vai sentir que vai te faltar equilíbrio. Mas essa é a sua função. Nós temos que investir a cada momento, a cada instante. A Bíblia fala: pensai nas coisas que são do alto. Irmãos, quando eu penso que Cristo tem preparado para mim um lugar especial, e para você um lugar especial, eu digo especial para todos porque é um lugar inédito que ninguém pode imaginar como é. Eu não quero distorcer a Bíblia. Tem gente que fala que foi para o céu e viu isso, viu aquilo, mas a Bíblia diz um negócio para mim que nunca, olho não viu, ouvido não ouviu, que Deus tem preparado para mim e para você, irmão. Nós que cremos no Senhor. Aí o que acontece? Deus tem preparado um lugar como esse, e eu não posso ir lá sozinho. Ele não quer que eu chegue lá sozinho e fale assim: olha, eu ia na escola dominical, eu ia no culto à noite, eu ia na sexta-feira, lá, lembra quando eu estava lá derrubando a muralha? Eu estava lá em todos, foram às 7 de sexta-feira, eu fui. Irmão, mas só está você. Como que eu vou investir no reino, trazendo outra pessoa? Como é que eu vou manter isso daqui? Através da minha fé, através daquilo que Deus me confiou na mão, não é meu. Nós nunca falamos assim, dar o dízimo. Nós falamos assim, devolver ao Senhor o que é dele. É emprestado. Então nós precisamos aprender a administrar aquilo que nos foi confiado. Temos que investir. Irmão, investimento é uma palavra forte nos dias de hoje. Se você liga a sua televisão lá naquele Polishop, por exemplo, todo mundo está investindo. É uma propaganda atrás da outra. É marketing, marketing, marketing. Você quer vender uma casa, o que você faz? Coloca lá no Polishop, lá, aquele negócio da TV lá. Você liga, tem tantas ofertas. As pessoas então querendo investir para ter um retorno. Só que no nosso caso, irmãos, nós estamos investindo na obra do Senhor. Quando você tem um talento, você está investindo em você mesmo. Porque é Deus que vai fazer com que você prospere. É Deus que vai fazer com que você tenha sucesso. Está gravando, eu não vou falar. Não é uma igreja, não é. Não é o apelo que se faz. Vai aqui, me dá tanto que Deus vai dar tanto. Não é. Não é dado não, irmão. Aqui nessa parábola está escrito que o primeiro servo que recebeu 5 talentos teve que trabalhar. Que história é essa que eu venho na igreja e fico rico? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Está na palavra de Deus. E as pessoas estão aí vivendo uma utopia, vivendo um sofisma. Não estão entendendo que o talento que Deus nos dá é para que nós possamos realmente trabalhar esse talento e oferecê-lo ao Deus de toda a graça. Vamos investir, irmãos. Nós precisamos investir na obra do Senhor.
por mais que escandalize aqueles que não têm o temor de Deus, por mais que escandalize aqueles que só pensam, né, no seu bolso, são avarentos, gananciosos, vamos investir na obra do Senhor, vamos investir sim nesse templo, vamos investir sim em vidas. É isso que o Senhor tem chamado a atenção dessa igreja nessa manhã. Nós precisamos sermos investidores no reino de Deus. Como é que nós vamos ganhar alma, irmão? Se não temos uma estrutura. Nós dependemos, nós vivemos no físico. Investimento é algo muito importante na obra de Deus. Se quando você ouve uma palavra dessa, o seu coração fica duro, fica assim, é porque o outro, porque aquele faz assim, o outro faz assado. Realmente, eu me envergonho, tenho vergonha, quer dizer, desse tipo de atitude, porque essa não é a minha e nem é a atitude e nem a visão dessa igreja. Mas nem por isso nós temos que parar. Quando eu refreio a minha mão, amado irmão e amada irmã, quando eu refreio a minha mão para as coisas que são de Deus, as lutas e as provações aumentarão, porque Deus está te cobrando. Ele vai dizer assim: filho, eu te confiei isso aqui na mão, o que você está fazendo com isso? Então quer dizer que o teu bom emprego vem de Deus, foi Ele que te confiou. Você não trabalha para o dono da Toyota, eu estou usando aqui esse caso. Você trabalha para Jesus. Ah, mas eu faço peça para a Toyota. Pois bem, você faz peça para a Toyota. Isso que você está fazendo não é para o dono da Toyota, é para Jesus, porque através disso você está respondendo também o chamado. Quando você começar a fazer as coisas como devem ser feitas para Deus, você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida, na minha vida. É assim para todos nós. Agora, haverá um dia, se você não quer fazer isso, não tem problema, irmão. Não há problema nenhum, porque haverá um dia de prestação de contas. Aquele senhor que delegou a responsabilidade, que confiou àqueles servos a responsabilidade de estar administrando os seus bens, voltou para prestar conta. E nós estamos falando aqui, lembra do contexto, irmão? Nós não podemos sempre esquecer do contexto, senão a gente perde o foco. O contexto é a volta de Cristo. Ele respondeu a pergunta dos seus discípulos com essa parábola. Jesus está voltando e Ele vai falar assim para você: ô Zé, o que você fez com aquele talento que eu te dei? Talvez seja o talento de cantar, o talento de pregar, ou também o talento de evangelizar, ou o talento, né, como eu disse, está lavando o banheiro da igreja, ou o talento até de varrer a calçada, ou de receber as pessoas. Ele vai falar assim: o que você fez disso? Você pode me dizer? Todos nós aqui, com certeza, todos, sem exceção nenhuma, 100%, não, 101%, porque passa disso. 101%, todo mundo aqui vai falar assim: eu quero chegar lá, e Deus vai falar assim: ó, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. E você não fazia nada. Você quer ouvir isso? Nós queremos ouvir isso. Vocês podem perguntar até para o pastor Osmir. Às vezes eu falo para ele assim: pastor, às vezes eu me sinto tão... eu posso fazer mais, eu tenho que fazer mais para Deus. Você já se sentiu improdutivo? Porque às vezes você se sentir improdutivo para Deus não é ruim. É que você fala: opa, acendeu aí uma lampadinha, um alerta. Eu posso fazer alguma coisa. Eu posso servir em alguma área.
Qual é o seu talento? Quando Jesus chegar, lá em Romanos 14:12, diz assim, olha, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você está preparado para isso? Já pensou você no trono e Deus conversando com você, falando assim, mas Senhor, olha, eu não dei mesmo, porque é o seguinte, eu via lá o fulano, o beltrano, o ciclano, pegando dinheiro do povo, gastando que aquilo não era pão, gastando em ostentação. Eu não dei. E Deus vai falar para você, filho, você tinha que dar para mim, não era para eles. Não é? Você vai ter que dar conta. Aquilo que eu retenho, irmãos. Quem somos nós para reter aquilo que é de Deus? Fala para mim, irmão. A palavra, na verdade, não era nem para ser tão direcionada a isso, mas está sendo. Nós retemos o que é do Senhor. Sabe por quê? Porque nós queremos tomar, o homem é assim, ele quer ter uma referência, ele toma, e inclusive às vezes ele toma a referência errada. Deus te deu e você não deve reter aquilo que não é seu, é de Deus, irmãos. Quantas vezes o Senhor tem falado ao meu coração, ao seu coração. Ele usa o púlpito, Ele usa numa oração, Ele usa os seus servos para dizer, e nós continuamos na nossa desobediência. Eu não vou dar. É uma palavra que para mim, irmãos, para pregar isso aqui é desconfortável. Acha que é confortável pregar isso? É desconfortável para caramba. Mas o Senhor Jesus, Ele quer de você um posicionamento. Não olha para o irmão que está do lado, porque é com você mesmo. Eu não vou olhar agora para quem não tem nem ninguém do meu lado, o negócio é comigo. Agora, para finalizar isso aqui, quantos aqui até então entenderam? Diz amém, eu quero saber. Amém? O que nós fazemos com o que temos revela a nossa visão de Deus. Isso aqui é uma coisa muito profunda. O que você faz com o que você tem revela a visão que você tem a respeito de Deus. Se você tem uma visão de um Deus pobre, miserável, e eu vou usar aqui uma palavra que é meio chula, um Deus mané, você vai ser medíocre. Seremos medíocres. Olha, é dever, né, que ninguém deseja ser fiscalizado, por exemplo, pela Receita Federal ou Polícia Federal. Quem aqui quer fazer um convite para a Polícia Federal, para a Receita Federal, fiscalizar você? Levanta a mão. Eu não quero. Eu vou até abaixar a mão porque eu não quero. Não que eu estou fazendo coisa errada, mas eu não quero. Mas todos nós seremos auditados por Deus. Sabia? Vai chegar o dia que, irmão, isso daqui é como a luz que brilha aí fora. Vai acontecer. Chegará o dia que Deus vai falar, o que você fez com tudo que eu te dei, filho? Você vai assim, mas eu não tinha nada. Não, você não enxergou o que você tinha. Porque você não conseguiu enxergar o Deus que você tem. Se você consegue ter a visão do Deus que você serve, aquela palavra vai se cumprir. Mais que vencedores, não é um vencedor qualquer, é mais. Então, é dever dos servos do Senhor manter sempre em mente que Jesus voltará e que Ele vai reivindicar aquilo que foi feito com cada um de nós, aquilo que foi entregue a cada um de nós. Então nós precisamos aprender a servir a Deus com a seguinte mentalidade, irmãos, olha só. Como
eu estou gerenciando a minha família? Como eu estou administrando o meu chamado, o meu ministério? Como eu estou administrando as minhas finanças? De que maneira eu tenho feito o que eu tenho que fazer para o Senhor? Os 2 primeiros servos, irmãos, olha só, eles queriam avançar o domínio do mestre. Eles queriam ampliar aquilo que o mestre lhes havia confiado em mãos. Eu quero que você agora, eu vou fazer aqui algumas comparações, eu quero que você veja onde você está. Eu quero que você reflita aonde é que você está, dentro dessas realidades que eu vou estar citando aqui. Os 2 primeiros servos queriam avançar o domínio do mestre. Já o terceiro, ele estava determinado em não assumir perdas. Os 2 primeiros servos, eles estavam dispostos a assumir riscos. Sabia que servir a Deus é um risco? Eu conheço gente que era bem de vida, muito dinheiro, aceitou Jesus, perdeu tudo. Olha só como que é o evangelho, hein, gente? Enquanto uns dizem que só ganha, eu conheço gente que aceitou Jesus e perdeu tudo. Ficou à míngua. Só tinha aquilo do dia. Vou comer o que hoje? O que Deus me der. Mas ele continua investindo naquilo que Deus tinha lhe dado. Deus é poderoso, Deus é fiel, irmãos. Você pode dizer assim, isso não existe. Vai lá para Jó. Como não existe? Nós não devemos reter a nossa fidelidade. Os primeiros 2 servos estavam dispostos a correr riscos. Já o terceiro não queria assumir nenhum risco. Tem crente na igreja que é assim, não quer assumir risco nenhum. Se Deus direciona o pastor a fazer um desafio para a igreja, ele fala, nem vou levantar a mão, que eu não quero me comprometer, porque eu não quero assumir risco. Aí o que vai acontecer? Já os 2 primeiros servos também, eles receberam um dom, um presente. Sabia que o dom de Deus é o talento que Ele te deu, é o presente de Deus para você? Já o terceiro servo, ele não quis aceitar o presente do mestre. Sabe o que ele falou? Ele falou, melhor eu guardar esse negócio aqui, quando ele chegar eu devolvo. Foi essa a mentalidade. Será que você tem essa mentalidade, irmão? Se Deus me dê esse negócio aqui, eu vou fazer o seguinte, para não correr risco de novo, vou guardar isso aqui, vou deixar ele quietinho aqui. E no dia que ele voltar, eu devolvo para ele, velho. Os 2 primeiros servos enxergaram aquilo como uma bênção. O terceiro servo viu aquilo como um fardo. Eu quero concluir essa palavra hoje com você, amado e amado irmão em Cristo, da seguinte maneira: nós não devemos levar fardos, porque no livro de Mateus mesmo diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus dizendo, e ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? Nós aprendemos lá, né? Quem estava lá, Alessandra, né, irmã? Né? Jugo é aquilo que você coloca aqui, ou no cavalo, quando está na carroça, ou no boi. Ele fala, tomai sobre mim, sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Sabe, o que Deus tem nos dado em mãos é para que nós possamos multiplicar. Eu pela fé, porque é só pela fé, irmão. É só pela fé. Pela fé eu posso ver esse lugar cheio de almas
não inchado, cheio de gente que conhece a palavra e que aplica a palavra em sua vida. Eu posso pela fé ver esse lugar todo arrumado. Estamos lutando para isso, não é? Mas eu posso pela fé ver que Deus vai estar movendo corações, vidas, para que o evangelho do Senhor não seja envergonhado. Sabe, uma das vergonhas maiores que nós podemos ter como povo de Deus é uma casa como essa fechar as portas. Eu vi isso acontecer no Japão, é uma coisa triste. A igreja fechar. A igreja fecha porque não tem condições de se manter. Eu quero que você nessa manhã saia daqui com o seu pensamento e com o seu coração ciente de que Deus deu a você e a mim uma tarefa. Nós precisamos cumpri-la. Se nós não cumprirmos, nós vamos ter que dar conta. O que nós vamos dizer? Como? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Senhor Jesus, talvez, ó Deus, essa palavra que nós ouvimos, que o Senhor nos falou nessa manhã, não seja confortável, não seja aquela palavra que nós recebemos e massageia, inclusive, o nosso espírito, mas é uma palavra, sim, que nos disciplina, que nos leva, Senhor, adiante, com a consciência que precisamos fazer o melhor com aquilo que o Senhor nos deu em mãos. Abençoa cada filho, a cada filha que está aqui nessa manhã. Que, Senhor Jesus, eles possam experimentar da sua fidelidade, Senhor, em todas as áreas. Que os olhos possam serem abertos para que possam desfrutar da sua fidelidade, mas que também, Senhor, eles possam ter o princípio da obediência à tua palavra e, Senhor Jesus, entregar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Ó Deus, que nós possamos administrar tudo que o Senhor nos deu com excelência. Nos ajuda, Senhor, coloca em nossos corações. Nós somos indisciplinados, Senhor. Nós, Senhor, estamos acostumados muitas vezes a fazer de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas o Senhor quer que nós possamos, Senhor, sermos habilidosos naquilo que o Senhor tem nos dado em mãos. Prospera a tua casa, prospera os teus filhos, prospera a tua igreja. Senhor, que haja nesse lugar um mover poderoso, sobrenatural, que almas, Senhor Jesus, possam se converter ao seu nome. Derrama um avivamento em nosso meio. Senhor, que o nosso coração possa estar abrasado, que o nosso coração possa estar, Senhor Jesus, ardendo para poder, Senhor, multiplicar aquilo que o Senhor nos deu em mãos. Nós queremos almas nesse lugar, Senhor. Por isso, impele a cada irmão, Senhor, a ser um ganhador de almas. Senhor, nós queremos, ó Deus amado, ver o céu povoado. Por isso, nos abençoa. Que cada um saia daqui nessa manhã, Senhor Jesus, com a sua mente renovada com a tua palavra e seguindo adiante com temor e tremor ao teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos, Senhor. Eu abençoo agora toda a vida que recebe essa palavra no coração, que ela possa guardar e cumprir, e que ela possa, Senhor, ser uma referência aqui, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, entendendo que o Senhor tem o melhor para nós, mas nós também temos que dar o nosso melhor a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.